E aí, pessoal, boa noite. Nós vamos começar assim. Ainda falta chegar algumas palestrantes, mas a gente já vai dar início para, enfim, começar. Eu agradeço a presença de todo mundo. Esse aqui, vocês estão na Germinadora, né? A gente faz um programa de germinação que dura 12 semanas, né? Iniciou na última sexta-feira e a gente faz esses encontros todas as segundas para introduzir assuntos, né? Jogar assuntos que sejam interessantes para todo mundo saber ou assuntos que a gente acha que são interessantes de ser discutidos, que faz parte da nossa ideia de semear, né? O próximo Papo de Primeira, né, dia 16 de março, vai ser com a autora do livro Bolsa Blindada, né, a Patrícia Lages. Vai ter sorteio de livro na próxima segunda-feira e ela vai falar sobre a trajetória dela e um pouco sobre finanças, né? O livro dela é Finanças para Mulheres, especificamente. E aí ela vai estar aqui na próxima segunda-feira. Esse é o 7º Papo de Primeira do ano. E esse aqui ele tem um tema, né, que é Mulheres de Primeira, né? A ideia é trazer algumas mulheres com os temas interessantes. Então nós temos a Raíssa, que vai dar início, né, às palestras. Temos programados, né, a Paula Macedo e a Verena Pessim, que vão falar sobre caminhos do Flow. E temos a Nana Lima, do Chega de Fio Fio, né? Estamos aguardando a chegada dessas três últimas. E esse Papo de Primeira, ele nasce com o sentido de trazer mulheres, não falando especificamente só da questão da mulher na sociedade, mas mostrando que as mulheres fazem, que as mulheres criam coisas de valor e propósito na sociedade, né? Porque a gente tem que admitir o fato que a gente vive numa sociedade machista, né? E se iniciativas afins, diversas, não assumirem isso e não colocarem a mulher como protagonista, as coisas não vão se resolver sozinhas, né? A gente vai continuar perpetuando as mesmas estruturas de poder que estão aí subjugando as mulheres, né? E tem até aquela dicotomia falsa, né, que fala que homens são de Marte, mulheres são de Vênus, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer cada vez mais que não, nós somos todos no mesmo planeta e a gente tem que conviver juntos, né? Não existe essa diferença, né? Inclusive tem umas estatísticas horríveis, né, que eu acho que vocês já foram expostos, mas a que mais me chocou é que hoje no Egito, por exemplo, quando você pensa no Egito, a primeira coisa que você pensa é pirâmides, mas 91% das mulheres egípcias sofrem mutilação sexual. 91%. Numa sala de 10, a chance de uma não ter sido ainda é pequena, né? E assim, é tentar construir um mundo em que todos tenham as mesmas possibilidades, né? Tanto homens quanto mulheres, né? E a mensagem que a gente queria passar é que todo mundo é político, seja pela ação ou pela omissão. E ser político não é simplesmente votar em alguém, ser político é como eu vou tratar o meu próximo, né? Como nós vivemos na polis, né? Que é a sociedade. Então toda vez que você vai tratar uma mulher, que você vai decidir contratar alguém, ou comentar sobre alguém, ou julgar a opinião daquela pessoa, né? As mulheres sofrem muito essa coisa, mas é mulher, né? Enfim, eu acho que esse tipo de comportamento que a gente tem que lutar contra, né? Sempre pela ação. E eu vou deixar aqui a frase que eu mais gosto sobre a questão, que é do Louis C.K., que é um humorista, né? Que ele fala: eu não acho que as mulheres são melhores que os homens, mas eu acho que os homens são piores que as mulheres. Então, vamos deixar as mulheres palestrarem hoje, que é em comemoração a elas. E agora eu vou chamar a Raíssa Klein aqui para falar sobre Merak para vocês, beleza? Sou do interior, estou morando aqui em São Paulo tem cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, não tem tanto tempo assim. E tem uma história assim legal para compartilhar, aliás, 2 histórias bem legais para compartilhar com vocês, uma minha e uma que não é minha. Mas, bom, o que é mulher de primeira, né? Sei lá, alguém me dá um chute aí. Para você, o que é uma mulher de primeira? Uma característica que ela tem que ter para ela ser de primeira? Respeitável. Respeitável? Não sei. Gravador. Gravador? Sim. Acho que toda mulher já é de primeira. Toda mulher já é de primeira? Uau! Amiga, o que será que ela tem que ter? Eu peguei essa foto, achei super legal. Alguém sabe quem é essa mulher? Ela é a pilota do Hitler. Eu achei incrível. Em guerra, num país que tem
uma cultura que todo mundo se odeia, e uma mulher num cargo desse, sendo piloto oficial de uma autoridade. Eu achei muito legal essa foto e trouxe. O que será que ela tem que ter para ser uma mulher de primeira? Apesar de ser nazista, né? Tudo bem. Ela, como mulher, representou muito bem nesse papel. Ela, é uma pilota. Vocês já ouviram do caso que uma vez um tripulante não quis decolar quando ele ficou sabendo que a pilota era uma mulher? Foi isso um tempo atrás. Ele se recusou a decolar no mesmo voo que fosse uma mulher, que fosse a pilota, a comandante. Pois é. Enfim, a gente sofre isso, né? A Anitta sabe muito bem disso. Não sei se vocês acompanharam também a polêmica, né? Que ela falou que não existe, a gente já faz igual. Isso é mentira, não é igual. Bom, o que é uma mulher de primeira? É uma mulher que joga bola, assim, como a Marta, uma esportista, ela é uma empreendedora, como a Luísa Trajano, ela é uma cientista igual a Maya Zatz. Essa mulher é muito boa, fui procurar saber um pouco mais sobre ela. Ela é realmente muito foda. E essa é a Tarsila do Amaral, peguei um autorretrato. E a Gisele Bündchen, eu peguei uma foto dela mais como ativista humanista do que como modelo, porque ela foi uma mulher que conquistou o mundo de uma certa forma, né? Ela não só com a beleza, não só mostrando, exibindo o corpo, então eu achei isso bem legal. O que é uma mulher de primeira? Bem, eu acho que uma coisa que essas mulheres têm, por mais que ela seja diferente, é Meraki. Alguém sabe o que é Meraki? Tirando bem. Não, Meraki é uma palavra em grego que tem significado de quando a pessoa coloca a alma para fazer, ela põe a vida dela, ela faz aquilo como se fosse parte dela. Então, a entrega dela é sempre diferenciada. Às vezes a gente não consegue entender porque algumas pessoas conseguem ir tão longe e outras não, né? E eu acho que a receita principal é a Meraki, é realmente um pensamento grego. Bem, eu queria apresentar para vocês a minha avó. Primeiro, eu tô aqui com ela, essa é a minha avó. Eu sou muito brava, quem trabalha comigo sabe que eu sou brava, mas a minha avó e as minhas primas são 10 vezes pior que eu. E outra vez eu estava perguntando para ela, eu falei assim, vó, por que as mulheres da família são tão bravas? Aí ela pegou e parou, uma coisa assim, não sei, mas ainda bem que é. Eu não gostei da resposta dela. Pois é, acho que ainda bem que é persistente, enfim, é bem difícil a mulherada lá desistir de alguma coisa. E eu tenho, assim, todo mundo da família tem uma lição muito boa com ela, né? Bem, a cara dela de coitadinha, ela sofreu muito mesmo quando ela casou com meu avô não é uma pessoa muito legal. Apesar, meu pai é o do meio, baixinho, caçula. Apesar do meu avô ele ter um cargo, ele ser um cara muito inteligente na época, ele era procurador da justiça, ele não pagava o aluguel da casa, não comprava comida, não dava dinheiro para comprar comida e roupa para os filhos dele. A minha avó sofria muito, eles estavam mudando de cidade em cidade porque meu avô só dava loucada. E gastava todo o dinheiro dele com mulherada, moto, carro, relógio e bar, só, praticamente. E a minha avó, ela tinha uma motivação na vida, eu preciso, se meu marido não dá conta, eu tenho 3 filhos aqui, eu preciso dar meus pulos para poder sustentar minha família, para a gente não ficar mais mudando de cidade em cidade. E a cidade que eu nasci, Rio Claro, já era, se eu não me engano, a 6ª cidade que eles já estavam vivendo, pulando para lá e para cá. E a minha avó viu que tinha uma Unesp, bem na rua, dessa janela que era a casa deles lá em Rio Claro. Ela viu que tinha uma Unesp e ela já estava com 39 anos de idade. Ela viu que, poxa, acho que eu vou estudar para arrumar um emprego, porque ninguém vai me empregar. Eu sou dona de casa, eu tenho um tempo meio louco, eu preciso estudar para conseguir uma posição melhor no mercado. Todo mundo faz isso, né? É muito óbvio. E aí ela decidiu prestar o vestibular da Unesp, e quando ela decidiu prestar o vestibular da Unesp, ela colocou um objetivo na mente: o que eu tenho que fazer? Estudar pra caramba. E aí ela não tinha dinheiro para comprar apostila, livro para estudar, porque meu avô era um cara muito bacana, como eu disse antes.
E aí ela começou a pegar emprestado, os vizinhos conheciam eles muito bem, por causa dos barracos que eu botava na frente da porta, e os vizinhos se motivavam e, pô, ajudavam a comprar uma apostila ali, um livro ali, emprestar do sobrinho que está prestando vestibular também, e era isso. E aí ela estudou, ralou pra caramba para estudar, e chegou na hora de fazer a prova. Nossa, ela saiu super desmotivada. Falou, nossa, que prova difícil, puta que pariu. E meu avô, ele ficava enchendo o saco dela, falando assim, Dita, você não vai passar nisso daí. Isso daí não é pra gente como você. Isso daí é pra filhinha de papai, universidade é pra gente rica. Você é pé rapada, Dita. Você não serve pra estudar. Você não merece fazer isso. Não é seu lugar aquilo lá. E mesmo assim, ela estudou, foi lá, fez, saiu triste do vestibular. E aí, quando chegou na casa dela, ela estava lá cozinhando, o meu avô trouxe o jornal na rua e falou, olha aqui, você passou. Aí ela achando que o meu avô estava zoando com a cara dela, ela esperou ele sair para ir para trabalhar depois do almoço. E aí ela foi a pé lá na faculdade, que era pertinho, olhou que ela passou em quarto lugar no meio da molecada. Puta, cara, que delícia, né? Nossa, dá até vontade de chorar por ela. Aí ela ficou mal feliz. Bom, enfim, ela passou em pedagogia. Aí ela começou a estudar e, pô, todo mundo sabe que é difícil pra caramba se formar, né? E ainda mais com um marido chato desse, que, tipo, ela tinha que fazer o café da manhã, deixar o almoço e a janta mesmo nos horários que ele precisasse, porque senão ele ia fazer um escândalo, ele ia bater nela. Era difícil, era nesse naipe. E ela conseguiu concluir a Unesp vendendo Avon para xerocar apostila, os professores, todo mundo conhecia ela, tentava ajudar de alguma certa forma para ela conseguir, enfim, levar adiante. Mas quem tinha que passar, terminando de concluir a faculdade, era ela, né? Não todo mundo. Enfim, então ela concluiu e ela trabalhava, depois que ela saiu da faculdade, ela trabalhava. Ela pegou turmas de manhã, à tarde e à noite. Ela saía praticamente 7 horas da manhã de casa, voltava para deixar o almoço pronto, voltava para a escola. Depois à noite ela passava em casa de novo para deixar a janta e tudo e levar ainda uma molecada lá que ela dava aula no curso técnico também de geografia, algo assim, sei lá, não lembro o que ela dava aula. Enfim, essa é uma mulher de primeira. Ela não é uma mulher super bem sucedida, mas, olha que fibra, né? E ela tem alguma coisa em comum com aquelas mulheres. Ela se dedicou e, eu preciso disso e eu vou me dar o melhor que eu tenho aqui. E ela fez. Bem, essa sou eu. Eu saí do interior da cidade onde eu cresci. Eu sempre, quando eu comecei a fazer a faculdade, foi praticamente empurrada pelos meus pais, porque eu namorava, na época eu não queria sair fora para estudar, porque meu namorado quer ficar longe, né? Eu tomei um pé na bunda. Enfim, né? Idade das boas decisões. Né? A gente faz algumas que não faz muito sentido, mas enfim, na época parecia fazer. Aí eu lembro que meu pai forçou eu estudar numa faculdade local. Como eu sempre estudei em colégio particular, para mim era uma vergonha entrar numa faculdade, sabe, da esquina lá da minha cidade, todo mundo indo para a Unesp, vindo aqui para a FAP, isso aqui. Meu pai já estava cansado de mim, porque eu não queria nada da vida, me obrigou a estudar, e eu acabei escolhendo o curso de publicidade e propaganda e comecei a fazer. Enfim, aí tem na classe do Ibrahim, para ir atrás de vocês. Bem, eu não tinha muito rumo, mas a primeira posição que eu fiz chega de namoradinhos, eu não quero mais isso pra mim. E o segundo passo que eu dei foi logo terminando a faculdade, o que eu quero fazer? Poxa, que legal, eu quero abrir uma empresa, eu quero ir longe, então, beleza, eu quero ir longe. A gente escreveu um projeto para Campus Party Brasil, chamado Influente, foi minha primeira startup, e tudo que vocês podem imaginar de merda a gente fez nessa primeira startup. Então eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês nessa história específica, mas não é disso que eu vim falar hoje. Bem, e a gente tinha inscrito, como a gente tinha acabado de se formar, a gente estava com os nossos trabalhos do último ano inscritos nos congressos.
nacionais, né? Então a gente estava no congresso da Unesp e a gente venceu melhores campanhas de outdoor e publicidade em cima de várias universidades que na época era onde eu queria ir e estava ganhando prêmio em cima deles. Pô, para mim era uma vitória, assim, tipo, yes, conseguimos. E era o passaporte para a gente ir para concorrer ao nacional, já que a gente ia representar o Sudeste. E nisso a minha startup estava rodando, a gente estava sem dinheiro, enfim, só batendo a cabeça. Eu lembro que a gente escreveu, acho que uns 6 papers nesse, e só passou 2 para a gente apresentar. Mas mesmo assim, a gente foi lá, apresentou e, pô, trouxe o troféuzinho, a gente precisava disso. Né? Assim, às vezes a gente precisa de alguma coisa para dar uma motivada, principalmente quando estava dando tudo errado, que era o caso da minha startup. A gente já estava começando a se endividar, meu carro já estava meio que penhorado com meu pai, que ele estava pagando as minhas contas. E aí, bom, enfim, a gente apresentando os trabalhos e era o passaporte que a gente tinha então de ir para Manaus, apresentar no Congresso Nacional. E aí o professor da universidade falou assim, olha, vocês vão... A faculdade vai dar só a passagem dessa vez, não vai ter como vocês ficarem hospedados, nem nada. Eu falei, puta que pariu, não vou ter como pagar isso. E meu pai e a mãe, eles são muito linha dura, assim, virei pra eles assim, pai, mãe, a faculdade vai pagar a passagem, mas eu não tenho onde ficar, tal, mas esse é o prêmio nacional, tem que ir. Minha mãe, você já se formou, larga dessas coisas de faculdade, não sei o quê, não sei nem que você vai fazer nada com isso. Eu falei, não, mãe, mas eu já ganhei, já tenho metade do caminho, pô, não sei o quê. Não vou pagar. Só se a faculdade der tudo. Aí eu menti pra eles, falei que a faculdade tinha dado. E fui com R$150 para Manaus sem saber onde ia dormir. A gente chegou lá, dormiu dentro de uma sala de aula e eu fiz o que eu tinha para fazer lá, que era apresentar, estava com tudo pronto, pô, eu sabia que ia dar certo. E no final acabou dando certo, a gente voltou com os troféuzinhos e aquilo, pô, eu já estava ferrada, meu carro já tinha ido embora, meus amigos, a gente já estava brincando pra caramba. Eu lembro que durante essa viagem eu pegava legal os meninos que era só xingava eles, falava, vocês são todos vagabundos, não sei o quê, eu tô ralando, não sei o quê, vocês estão me enchendo o saco. Nossa, enfim, era só quebra-pau, enfim, só tinha isso de bom para acontecer. Eu resolvi assumir isso para mim, vamos concluir isso aqui, vamos fazer direito, e acabou dando certo. E aí quando eu voltei, eu estava desempregada, né, eu tinha largado um emprego muito bom antes de abrir uma empresa, bom entre aspas, né, ganhava dinheiro pelo menos. E aí eu estava desempregada e tinha a oportunidade de organizar o TEDx, que a gente tinha pedido isso, e o Ibrahim já tinha mudado para São Paulo, eu estava sozinha lá em Rio Claro, ia sobrar praticamente para organizar tudo, falar com a prefeitura, levantar patrocínio. Aí como eu já estava desempregada, não tinha nada para fazer, eu falei assim, eu podia abandonar, porque eu sei que evento dá prejuízo, gente, dá muito prejuízo, e eu não podia levar mais prejuízo na cabeça, mas enfim, resolvi fazer. Consegui patrocínio, consegui o apoio da prefeitura, chamei palestra em São Paulo, daí pegou a van com eles, que a gente conseguiu dinheiro para patrocinar, e foi lá ajudar no dia do evento, e aconteceu, foi incrível, assim, tinha até comidinha dos participantes, eu não sei como, mas deu tudo certo. E o engraçado é que eu não tinha mais ali o que fazer, eu não sabia, de jeito nenhum, eu não sabia se eu ia pedir emprego numa agência de publicidade na cidade, que era uma porcaria, sei lá, eu não sabia. Enfim, aconteceu, uma semana depois, um dos palestrantes que estavam lá me ligou e falou assim, Raíssa, é o seguinte, eu gostei, achei legal pra caramba a organização, vi que você fez praticamente quase tudo sozinha, estava ali. O que você acha de vir para São Paulo e trabalhar na Campus Party Brasil, ajudar a organizar? Eu falei, uau, que da hora, né? Entrei como participante naquele ano, eu tinha sido participante, primeira vez que eu tive na Campus Party, e no ano seguinte eu já estava na organização. Eu fiquei pensando, gente, alguma coisa deve ter feito certo, né? Enfim, foi o que aconteceu. Entrei de organizadora e se um evento como o TEDx, que é para 100 pessoas, tinha me aberto essa porta, o que poderia acontecer nisso, né? Então, mas que topei, eu ganhava acho que R$2.500, morava num lugar caro, porque eu não sabia andar aqui em São Paulo, porque, eu sou muito ruim de direção, assim, nesse caso, eu como mulher sei assumir que eu sou péssima de direção, mas
Eu precisava morar num lugar que fosse fácil acesso tudo. Aí eu pagava caro aluguel e comia só nuggets. Nossa senhora, fiquei 3 meses comendo nuggets, para pelo menos não me dar dor de cabeça com moradia. Aí, hoje eu não posso ver nuggets na frente, gente, não rola. Eu cozinhava uma porção de arroz, fazia 3 nuggets, esse era meu almoço. Na janta eu cozinhava mais 3, era meu jantar. Nossa, horrível. Aí eu comprava uma cerveja para ajudar a descer, mas assim, para poder levar, mas eu tava lá, tem que fazer acontecer, e foi um evento gigantesco, teve 249 startups que participaram, tinha 3 palcos, enfim, foi acho que um dos maiores eventos para startup que teve, assim, que chamou gente do Brasil inteiro. E lá na Campus Party eu entrei no Bloompa, né? Depois, pós-Campus Party, não tinha mais o que fazer, acabou o Campus Party, acabou o emprego. E eu entrei no Bloompa, os meninos estavam precisando de uma mão para ajudar a operacionalizar. E o mais engraçado é que assim, eles conseguiram validar um negócio que realmente tinha uma demanda, uma necessidade, isso que eu acho muito legal do trabalho da germinadora. Descobri que realmente tem um lugar para trabalhar, desenvolver, enfim, crescer, virar escalável. E eles tinham conseguido descobrir qual era esse negócio, mas ainda era muito pequeno a Bloompa, né? Aí não tinha, enfim, a Bloompa, para quem não sabe, é um marketplace onde você pode contratar diarista para limpar a sua casa. Então você vai lá, do mesmo jeito que você pode agendar um táxi hoje de aplicativo, você pode pedir, fecha, paga e vai a uma diarista para poder te atender no dia que você pediu. Essa é a ideia. E o negócio era tão bom que, ia crescendo, enfim, de 30 faxinas em 9 meses eu sei que chegou na casa das 1.000 faxinas mensais, por aí. De 30 faxinas mensais, chegou em 9 meses, foi uma loucura. Eu tive que fazer várias faxinas para poder entregar algumas, porque a gente não tinha profissional às vezes para entregar, mas assim, a cultura que a gente tinha no começo era que todo mundo que passasse pelo Bloompa tinha que fazer essa faxina para aprender o lado da doméstica, porque quando você está trabalhando com um negócio que você tem 2 lados de cliente, você sabe muito bem exigir como um patrão, você sabe entender quem é realmente que está te dando dinheiro, quem é o seu tesouro ali, é a profissional, você sabe o que ela passa no dia a dia dela, você acha justo. Então, assim, para você modelar, na hora que o cliente está reclamando, será que é ele que tem a razão aqui? Então, assim, foi muito legal essa experiência de poder passar ao lado delas para poder entender melhor isso. E eu vou te falar, quando você quer ser dono do próprio negócio, você não quer fazer faxina. Você não quer lavar privada, pegar cocô de cachorro. Cara, mas se você realmente está afim de fazer o melhor, cara, você vai lá e faz. Então, assim, eu acho que muita gente quer empreender para se livrar de patrão, para se livrar de qualquer coisa. Só que, você tem que botar a mão na massa e se sujar. E isso, aconteceu e deu muito certo. A Bloompa cresceu pra caramba. Tá aí, né? Hoje acabei saindo depois desses 9 meses. E estou hoje como diretora de operações de outra empresa do segmento doméstico, chama Web Home. Ela não faz a mesma coisa que o grupo, a gente cuida de contabilidade online para empregadores domésticos. Então, tem cálculo de INSS para fazer hora extra, aquelas guias chatas, enfim, hoje com um monte de lei que você tem que cumprir, é bem complicado, você não dá. Assim, é muito fácil você dar uma escorregadinha por, às vezes, não saber, mas não por mancada, com o seu salário doméstico, e aí toma um processo, ou uma multa do governo. Então, a gente trabalha muito nessa área e, a partir de março, a gente vai começar a agenciar também profissionais domésticos. Aí, com o know-how que eu trouxe do Bloompa, formatei um novo modelo de negócio, a gente não vai concorrer para pessoas que querem mensalistas. Na verdade, já está rodando esse projeto, já tem vários profissionais para indicar, se alguém aí precisar, estamos aí. Mas é isso, o que eu quero falar para vocês, para todos vocês, não só para mulheres, mas se você for jogar bola, joga como a Marta. Se for empreender, empreenda como a Luísa Trajano. Se você for fazer ciência, estudar, ter prêmios acadêmicos, enfim, faça como a Maiana Zatz,
ou seja uma artista como a Tarsila do Amaral, ou domine o mundo como a Gisele fez, entendeu? Tudo isso como uma mulher, gente. É isso. É isso que eu vim falar pra vocês. Gostaria que vocês recebessem aqui a Nana Lima, que ela vai falar do Think Yoga, que assim, é bem legal também. Aí depois nós chamamos as duas para perguntas aqui, tá bom? Nana Lima, aí como você? Então, gente, olá, boa noite. Eu sou a Nana, a Olga, agora no momento somos a Juliana, que é a fundadora, Juliana de Faria, sou eu, a Maíra Ligori também, e a Luíse, que está no Rio, que é o nosso braço lá, que é tipo braço direito e esquerdo, faz tudo pra gente, assim. Atualmente a gente está no processo de transformar a Olga numa ONG mesmo, estamos com parte burocracia, advogado, nenhuma de nós vem de terceiro setor, então a gente não tem noção como funciona isso, quais são as responsabilidades que a gente tem para ser uma ONG, então a gente também está aprendendo um pouco. Eu vou falar um pouquinho da história da Olga e qual é a relevância dela hoje em dia, assim. O principal projeto da Olga agora é a campanha Chega de Fio Fio, assim, foi a que mais visibilidade teve na mídia. E a campanha Chega de Fio Fio começou assim. A Ju sempre fala que ela, com 11 anos, ela estava na rua, lá em São Paulo também, ela estava indo para a padaria e um cara mexeu com ela, assim, ela só tinha 11 anos e o cara falou, tipo, não dá nem para pronunciar aqui o que ele falou para ela. E ela começou a chorar, assim, na hora. Daí veio uma senhorinha, assim, falar com ela e falando pra ela, por que você está chorando? Isso é um elogio, isso é algo bom, você tem que tomar isso como algo bom. E aquilo sempre ficou nela, assim, sabe? Eu vi depois, a gente conversou, eu conheci a Juliana muito depois, assim, e ela sempre falava de como ela não gostava disso, como isso machucava ela e tal. E daí aquela coisa que você fala, né, tipo, você já assume, você é mulher, né? Meio que você tem que passar por isso na rua, né? Tipo, aceita, assim. Não eu falava isso pra ela, mas as pessoas normalmente dizem, como se fosse algo que, você é mulher, você tem que sofrer com isso no dia a dia, assim. Então, ela, na época, a gente escreveu um blog para a revista Gloss, que nem existe mais, assim, ela morava em Berlim, eu morava em Barcelona e uma outra amiga morava em Paris. Então, a gente sugeriu isso para a Gloss, assim, fazer um pouco de dicas das cidades e tal. Então, a gente começou a ter mais contato com a Gloss, a Ju sempre foi jornalista, né, ela trabalhou desde a Vejinha, no JT, na L, no Moda Spot, no Harper Bazaar. Então, ela começou a ir mais para esse lado de publicações femininas, assim, para o público feminino, e ela sempre sugeria pautas, assim, mais a ver com a mulher, assim, sabe? Mas vamos falar de assédio, vamos falar de diferença salarial, vamos falar... E daí já cortavam ela, assim, tipo, não, mulher não gosta de ler sobre isso, vamos falar sobre dieta, como enlouquecer teu marido, ficava nessa base, assim, sabe? E daí ela começou meio que... Daí depois ela mudou para Berlim, começou a trabalhar numa startup, que foi quando a gente começou a ter mais contato, assim, uma startup também de conteúdo para marcas brasileiras. Não me pergunte o que faz uma startup em Berlim escrevendo para conteúdo de marcas brasileiras, mas existia. E daí foi quando ela teve a ideia da campanha, assim, de lançar uma campanha, porque ela viu que nenhuma publicidade, ela ainda fazia filas para jornais e revistas brasileiras aqui, e ninguém queria publicar, assim, ninguém. E também teve um caso que a gente tentou vender a matéria. Vocês lembram daquele, eu não vou esquecer o nome do cara, o Gerard, que ele tentou colocar a mão no vestido de uma paniquete? Como é que é o nome desse cara mesmo? Enfim, Gerard Thomas, isso, obrigada. E todo mundo, a gente tipo, ficou meio chocada, assim, do tipo, por que ele acha que ele tem o direito, porque ela tá com um vestido curto, ele tem o direito de fazer isso, né? A gente tentou vender para as revistas como se fosse o outro lado, né? Não vamos criticar ela por estar com um vestido curto, vamos criticar ele por achar que tem esse direito, né? E todo mundo, não, é muito politicamente correto, não dá pra falar sobre isso e tal. Sempre barravam. Vamos criar a Olga, vamos criar um meio, assim, a gente fez um investimento de $10, comprou o thinkyoga.com, abriu e vamos falar sobre isso com as mulheres, assim. E daí uma amiga da Ju fez um post sobre um assédio que ela tinha sofrido, assim, no metrô, um cara passou a mão nela e ela, tipo, simplesmente falou num post, assim, textão no Facebook enorme, sobre isso, e começou... Ju, a gente escreveu para essa menina falando, nossa, que legal que você ter feito isso, né, que coragem de falar isso no Brasil, isso é tão... sofreu o dia a dia, é normal. E daí a gente olhou assim, acho que tinha 100 comentários de meninas, todas falando, eu passo por isso todo dia, não aguento mais, e não sei o que, e nananã. E daí a Ju começou a ter ideia de falar sobre isso, assim, a gente criou, junto com a Karin, que é uma outra, Karin Hueck, que é uma outra jornalista, a campanha, assim, que são
com umas ilustrações fofinhas, assim, tipo assédio, né? A gente sempre pensa no assédio como fio-fio, assim. Mas quando você vai ver assédio, tem coisas muito trashes, assim. Tem declarações de mulheres que é muito horrível, sabe? Passar por isso todo dia. Então a gente falou, vamos fazer um contraponto das ilustrações serem fofinhas, doce, meigas, porém o tema é muito pesado, sabe? Então a linguagem da gente nunca é chegar com o pé na porta, assim, é sempre chegar com números, debatendo. Então foi quando a gente fez, né, a Gabi Shihara foi quem fez as ilustrações pra gente na época. Nessa época, só para fazer um timeline, assim, a Ju morava ainda em Berlim e começou a lançar isso já pensando em voltar pro Brasil. Então sempre assim, né, toda a linha, assim, de ser muito bonitinho, não ser agressivo, para poder ser mais fácil de falar com os homens e mulheres sobre isso, assim. Então, assim, ó, tem mulher que gosta, não dá pra... Porque todo mundo me fala, né, discussão, mas tem mulher que gosta, então não dá pra brincar de roleta russa com a mulher, assim, né, com quem você vai fazer o assédio. E, então, daí a gente teve a ideia começou a campanha, né, as meninas podiam imprimir lambi-lambis, podiam colocar essas imagens nos blogs e nas posts delas, assim, contra o assédio, e começou a parte de depoimentos das meninas trazerem, elas podiam fazer depoimentos no site, assim, que foi foi trash, tipo, você não espera que vai vir tão pesado, assim, sabe, as meninas usaram mesmo como, tipo, sessão de descarrego, assim, e de repente, assim, tem desde assédio de vários caras numa menina só. Por exemplo, assim, eles começaram a me cantar, de repente estão passando a mão em mim, pelo menos uns 4 homens me empurrando. Assim, isso no metrô, tipo, senti um medo real de me estuprarem coletivamente, assim. Então foi uma coisa que, quando você vê, assim, não sei se vocês conseguem ler, está muito pequenininho, assim, melhor nem ler, na verdade. Assim, uma coisa é você falar de assédio, assim, outra coisa é você ler, você vê aquilo que é tão real, assim, e que a pessoa não tem muito ferramentas para lutar contra aquilo, assim. E também, a gente fala assim, você, como mulher, se colocar no papel de vítima, seja assim, eu acho que não é só na situação da mulher, assim, qualquer situação que nós, como seres humanos, nos colocamos no papel de vítima, primeiro você fica triste, depois você se revolta e você fala... Se assumir como vítima te empodera para lutar contra aquilo, sabe? Você fala, eu sou vítima de assédio não é legal, então vamos lutar contra aquilo, assim. Então foi quando começou a ideia de já fazer uma coisa mais concreta com a campanha, assim, com esse material. Foi a ideia da pesquisa, assim, de falar, ok, assédio existe no Brasil, mas vamos colocar isso em números, vamos colocar isso no papel mesmo, para a mídia poder falar com isso baseado em alguma coisa, assim. Então a gente lançou a campanha com a Olga, a gente esperava, assim, umas 600 respostas, entre juntar todas as amigas, todas as famílias e tal. Assim, em 2 semanas teve 8.000 respostas de meninas, assim, e as meninas se compartilhavam entre elas do tipo, vai, agora é a hora de falar, de pôr, sabe, de realmente assumir isso, de colocar em números. Então, elas mesmas queriam falar e queriam ter aquilo por número, assim. Então, assim, aqui a gente teve, algumas das perguntas aqui, a gente teve assim, você acha que é legal ouvir cantada? 80% falou que não acho legal, não gosto de ouvir cantada. Eu disse assim, já passaram a mão em você? Eu tenho esses números em porcentagem que é mais fácil que ler isso, assim. Mas sempre teve assim, tipo, o da cantada, do 80%, ter esses 20% de mulher falando que sim, gostava, foi meio que um freio pra gente, ok? Então não dá pra chegar, tipo, tem mulher que gosta, ou talvez ela não entenda o que é o assédio, ele é tanto o fio-fio quanto o puxar no cabelo, pegar no braço. Então, como que a gente tem que ir, né? Como que a gente tem que direcionar isso? É explicar a diferença? Então, isso foi um freio pra gente pensar também, ok, a gente não tá com 100% da razão, né? Não tá com 100% das mulheres, vamos pensar em todas mesmo. Então, a gente teve resposta, você já deixou de fazer algo com medo de assédio? Muito mais que a maioria já falando que já deixou de fazer algo. Você já trocou de roupa por medo de assédio? Isso que a gente pensou assim, algum homem já trocou de roupa por medo de por onde ia passar a noite, sabe? Então a gente vê a diferença, assim, você colocando em números, você vê a diferença do que... Isso é algo que afeta as mulheres no dia a dia, assim, no trabalho, no ambiente para ir para casa, para voltar à noite, para aceitar um trabalho, depende de onde ele é. E assim, você já foi xingada porque disse não às cantadas? Que a maioria das meninas, assim, alguma que conseguiu, assim, né, responder. E a gente recebe muitas meninas que respondem as cantadas. Eu não respondo, eu morro de medo, assim, sabe? De receber uma xingada, de receber uma violência. E você responde ao assédio. Você falou assim, muito pouco, acho que é 30 e poucos %, isso falou que sim.
E claro, se você já sofreu algum tipo de violência, algum verbal ou física, obviamente na segunda vez você não vai responder, sabe? Você vai ficar com mais medo da primeira. Então assim, por quê? A gente falava assim, perguntava, né? Por que você não responde? Tem medo, vergonha, acha perigoso, isso piora a situação, o cara volta mais violento. Então, é uma coisa que a gente fala assim, então, como que a gente vai fazer isso? A gente distribuiu isso pra mídia inteira, bombou, foi super criticado, porque você está acabando com o flerte, você está acabando com o romance, foi assim, quase que tinha que fazer um media training, assim, de não queremos acabar com a raça humana para procriar, sabe? Então, assim, começou a campanha mesmo, né? Uma das ferramentas, depois que a gente falou com a mídia, começou a bombar, assim. No começo foi assim, colunistas xingavam pessoalmente a Juliana, assim, sabe? Porque ela foi mais a cara da campanha, a gente ficou mais por trás, assim. Então, xingava ela pessoalmente, coisas que não tinham nada a ver com a vida pessoal dela, ela tá fazendo isso, sabe? É uma motivação pessoal, mas é uma coisa muito mais forte a causa, né? Então, a gente decidiu, assim, ok, como que a gente vai conseguir empoderar essas mulheres para entender isso, assim? Daí, uma das ferramentas que a gente fez foi um mapa. É um mapa, ele tá no www.chegadefio.com.br. Ele é um mapa colaborativo que você pode... Você coloca o seu endereço de onde você sofreu o tipo de assédio. Então, porque, na verdade, isso veio de que a gente ligou para a Secretaria da Mulher, em São Paulo, e eles não tinham dados, primeiro assim, eles têm um anuário, o ano inteiro, então você tem que, assim, agora 2015 tem que esperar o final de 2015 para ter esses dados de violência contra a mulher, e não existe assédio, assim, não existe violência, tipo, né, denunciar um assédio, tem que ser violência física, tem que ser violência em casa, de gênero mesmo. Então a gente teve a ideia de fazer um mapa, a gente pediu para uma programadora ajudar a gente, e é um mapa que você simplesmente preenche ele, você declara quem você é, onde você estava, e assim, as informações que a gente quer, né, como você se declara, se você quer se declarar o seu gênero, porque às vezes também tem a parte de transfobia, que o mapa também cobre, homofobia. Então, o que a gente queria, a gente não quer também que ficar vasculhando a vida das pessoas, é realmente para poder, quando a gente oferecer essa informação de volta para as instituições, ter isso o mais detalhado possível, assim, sabe? Para nesse ponto da cidade, quem mais sofre violência são pessoas trans, sabe? São homossexuais. Então, a gente queria que isso ficasse bem claro, assim. Então, você preenche tudo isso, assim, e aqui mapeia. Isso é São Paulo, assim, um pedacinho só de São Paulo, sabe? Isso, assim, o mapa, ele é super pouco conhecido, porque a gente foi fazer uma palestra na PUC, de Sorocaba, de medicina, e se olhar, a gente tinha só 3 denúncias em Sorocaba. Eu duvido que só tenha tido 3 assédios em Sorocaba, sabe? Então, assim, no começo, a ideia do mapa é que a gente vai pegar todas as denúncias pelo Brasil inteiro, vai levar, não dá, assim, é muita coisa, sabe? Então, a nossa ideia agora, ao transformar a Olga numa ONG, é conseguir voluntários e patrocínios para o mapa, para, assim, o mapa ele ser usado uma ferramenta para tanto uma pessoa que denuncia algo, como para as instituições, subprefeituras, faculdades, olharem o que está acontecendo em volta e tomarem decisões através daquilo. Assim, a gente tem o exemplo de uma menina em São Paulo, em Campinas, desculpa, que ela olhou o trajeto dela para o trabalho, assim, e o bar, que o pessoal do trabalho sempre vai ali depois, tinham 10 denúncias, assim. Então ela pegou, imprimiu tudo aquilo e levou pro dono do bar. Falou, filho, e tinha denúncia assim meio do segurança, dando em cima das meninas, sendo violento. Então ele foi lá, trocou o segurança, colocou mais iluminação em volta do bar. Sabe, é uma coisa assim, a gente quer que tanto as instituições como as pessoas usem aquilo como ferramenta, sabe? É um dos projetos, assim, principais da Olga. Aqui, eu acho que isso, assim, também, daí, assim, fica assim, o tipo de assédio, né, pode ser assédio verbal, assédio físico, né, violência física. Então, a pessoa denuncia aqui, assim, ó, homem branco na faixa dos 40 anos me seguiu dizendo, você é novinha, mas deve... pra caralho. Melhor não falar. Ameaçou me bater quando eu enfrentei. Daí tem a rua, tem o horário e tal. E, às vezes... Quando você olha, assim, a situação, a gente já foi olhar na situação numa rua que acontecia muita coisa, a gente olhar, a solução é simplesmente iluminar a rua, sabe? Uma iluminação, o cara não vai conseguir chegar tão perto da menina para fazer esse tipo de assédio. Então, assim, isso é uma ferramenta muito legal para subprefeituras mesmo também entenderem, sabe? Onde está sendo perigoso, o que eles têm que fazer para mudar, assim. Enfim, aqui, vocês podem olhar, vocês podem ler as denúncias de acordo com onde vocês querem olhar isso na cidade de vocês, na rua de vocês.
Aqui a gente colocou também, isso era um exemplo que a gente tinha de Sorocaba, que viu que tem muito pouquinhos aqui, assim, sei lá, deve ter 8, 10. Então a gente falava para eles, meninas, usem isso como ferramenta, expliquem isso para outras mulheres, assim. Se as mulheres que vocês têm contato não têm tanta inclusão digital, escreve para elas a denúncia, sabe? Para ajudar elas também. Porque a gente quer também que isso chegue mais nas periferias, onde a inclusão digital não está tão forte ainda. Então essa é uma das ferramentas da Chega de Fio-Fio. A outra ferramenta que começou com isso, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, teve uma menina que ela foi agredida no metrô, algum homem chegou, brigou com ela, pegou ela pelo braço, ela respondeu e tal, o cara empurrou ela, daí ela saiu da estação com medo, assim, saiu do trem com medo, foi lá com segurança, e o cara falou do tipo, filha, pra você poder fazer uma denúncia, alguém tem que segurar o cara, e daí você tem que vir aqui, chamar o segurança e levar até ele, pra ele poder ser um flagrante. É tipo, quem vai segurar uma pessoa? Você acha que eu vou conseguir segurar uma pessoa? Sabe assim, eles estavam completamente não preparados pra responder esse tipo de denúncia, assim. E daí a menina colocou isso no Facebook, tipo, graças a Deus a internet sempre ajudando a dar mais visibilidade para essas causas. E ela, tipo, fez isso, explicou tudo. O metrô e a defensoria, tipo, tanto o Estado como a prefeitura, entraram em contato com a Olga, assim, do que podia fazer, porque, assim, eles não achavam que você podia, tipo, eles não consideravam assédio como algo que você pudesse denunciar no metrô, sabe, no transporte público. Então a gente conversou com eles, a gente falou, olha, a gente fez assim que a denúncia por SMS, que você pode fazer para roubo, para violência, incluísse também assédio. Então agora também inclui, sabe? Se você conseguir, eles vêm, se chegarem rápido, assim, se for fora na estação, você pode denunciar isso. E a gente criou essa cartilha sobre assédio sexual, que distribuiu nos trens, distribuiu por todo o transporte público em São Paulo, que ela é super simples, assim, uma linguagem super simples para qualquer mulher, qualquer pessoa entender o que é assédio, entender que é uma violência e que você pode denunciar isso, assim, sabe? Então a gente fez isso, assim, até a gente tem isso disponível no site da Olga, quem quiser imprimir, quem quiser entregar. A gente descobriu que tem gente entregando isso em igreja, em escola, então é bem legal, assim, é outra ferramenta também que dá para qualquer um imprimir e distribuir, assim. Uma das outras ferramentas que está fazendo, assim, junto com... Tem uma menina do ONU Mulheres que está ajudando, é o documentário Chega de Fio-Fio. A gente tentou conseguir verba para esse documentário de todas as maneiras possíveis, assim. E, assim, assédio, né, é algo que, por exemplo, as mulheres... Agora as marcas estão entrando muito na vibe do empoderamento feminino e tal, mas quando tem alguns temas que eles não querem entrar muito. Tipo, assédio não é muito legal de você se associar, assim, sabe? Ainda. Então, as marcas ficam meio assim, sabe? E daí a gente tentou com marcas e tal. Também uma das ideias como a Olga não era uma ONG, ela é tipo um site, ela é um think tank, então não tem muito bem como você pedir dinheiro, como eu vou receber esse dinheiro, né? Então por isso que agora a gente está transformando numa ONG para poder estar tudo direitinho. Mas a gente falou, vamos lançar no Catarse, vamos ver, assim, né? Pelo menos tipo, se a gente não conseguir a meta, pelo menos a gente conseguir falar que a gente quer fazer isso e se alguém puder ajudar e tal. A gente lançou no Catarse, a meta do documentário inteiro, ele é de 80 mil reais, e assim, a meta a primeira meta era 20 mil reais, assim, em 24 horas conseguiu os 20 mil reais, assim. Daí já conseguiu bater a meta, assim, foi muito legal, tipo, e o documentário, eu nem tenho o trailer aqui, mas se vocês entrarem tanto no site na Chega de Fio-Fio, tem o teaser dele, que é bem engraçado, assim, depois se você quiser até para acessar a internet eu posso passar aqui. Tem o documentário a gente vai distribuir óculos para as meninas por todo o Brasil, é um óculos assim, simplesinho, sem nada, e o óculos tem uma microcâmera, tipo um Google Glass, assim, tem uma microcâmera, e ele consegue filmar, assim, né, você vai filmando, tipo, agora eu estarei filmando vocês, então a gente vai passar para distribuir para várias pessoas, várias mulheres no Brasil inteiro, e elas vão fazer o trajeto que elas fazem no dia a dia, tipo, nada muito fora do comum, não precisa passar de sair em frente à obra para, sabe, influenciar esse tipo de comportamento. Não, é simplesmente vai no seu trajeto. E assim, no teaser a gente já fez com algumas mulheres, assim, e é muito engraçado, porque elas passam, assim, e elas confrontam os caras, quando eles mexem com elas, assim. Então o cara, você tá andando, o cara tá parado no carro, o cara mexe com você, ela, moço, por que você faz isso? Não é legal, tipo, eu não te conheço, eu não te dei consentimento pra você fazer isso. Desculpa, meu, sério, mal aí, tipo, nenhum cara confronta a menina de volta, sabe? Não, desculpa, parei, sabe, assim. Então a gente vai fazer isso para as meninas, a gente está agora, como a gente já conseguiu a meta
a gente tá treinando as meninas, distribuindo, também tentando que, né, a gente não quer que ninguém se machuque com isso, com esse tipo, para conseguir esse material. Então a gente está tentando selecionar as meninas assim de uma maneira que a gente não quer pôr elas em risco também. E daí, agora ele está em fase de pré-produção, né? A gente tá nessa fase também de terminando o roteiro do documentário, e a gente quer tentar ver se lança ele até o final do ano, assim, seria ideal, sabe? Porque em novembro também tem a ONU quer dar uma ajuda pra gente na parte da divulgação, a ONU Mulheres, então isso seria super interessante, assim, se a gente conseguisse. Mas é uma coisa assim, tipo, é um projeto que todo mundo tem a sua ocupação, e isso é um projeto plano, né, segundo plano, assim, então é difícil, ainda mais as meninas, a Amanda, que é da ONU, tá em Brasília, a outra tá em São Paulo, a outra tá no Rio, assim, então coordenar isso é a parte de dificuldade, assim, a logística do documentário. Mas depois, se quiser, eu posso entrar, assim, ver se eu consigo... Que aqui, então, a gente agradeceu, porque foi o recorde de primeira meta em 24 horas do Catarse, assim, e é o projeto que está em quarto do Catarse que mais rápido conseguiu, assim, sabe? Então, tipo, deu muito ânimo pra gente, assim, porque não foi só menina que colaborou, foi muito homem que colaborou, que quer ver aquilo, sabe? Quer ver aquilo realmente rodando o Brasil, um documentário que fale sobre isso, colocar o assédio na mídia mesmo. Então foi, tipo, muito ânimo da gente, tem gente que gosta da nossa iniciativa, vamos continuar, assim. E aqui, quando chegou na segunda meta também, eu acho que deve ter ficado em torno de uns 30 dias, assim, até chegar na meta dos 80 mil reais, assim. E daí agora, esses são os projetos, a campanha Cheia de Fio é o carro-chefe da Olga, e essas são as ferramentas, assim. Eu queria trazer aqui para vocês o nosso outro projeto, que somos nós 3 sócias, assim, que é eu, a Maíra e a Ju também, que a Maíra e eu, a gente vem eu sempre trabalhei com marketing de moda, trabalhei em agência de publicidade, eu venho bem de mundo corporativo, assim, até 3 meses atrás eu estava morando em Barcelona ainda, então eu sempre vim lá eu trabalhava em empresa multinacional, na Mango, na Desigual, não sei se vocês já ouviram falar, assim, são empresas muito grandes de moda. E eu estava bem desiludida, assim, com um pouco o mercado publicitário, como retratava a mulher, mas também não sabia o que fazer em relação a isso, sabe? Falei, o que eu vou, né? E a Maíra vem de planejamento de comunicação, ela trabalhava na Cor Inovação aqui em São Paulo também. E a gente, junto com a Ju, assim, a gente queria ter uma maneira de continuar fazendo comunicação, que é o que a gente gosta de fazer, que a gente ama trabalhar com isso, com esse mercado, porém de uma maneira que fosse mais honesta e responsável com as mulheres, assim, tivesse, né, levantasse a bandeira da representatividade, sem clichê, sem, né, tipo, vender lavadora e falar mais tempo livre para você, tipo, vamos quebrar tudo isso, assim. Então a gente surgiu com a Eva tem 2 meses só, assim, eu voltei para São Paulo já abrindo a empresa, assim, também estou empreendendo, é a primeira vez que eu estou empreendendo, estou aprendendo, estou fazendo isso, abrindo a porta, servindo um cafezinho e sentando na reunião, assim, sabe? Fazendo um pouco de tudo, que a gente fala assim, porque muitas marcas, pela Olga ter recebido uma visibilidade tão grande da mídia, muitas marcas querem se associar à Olga, assim, chama a gente pro conteúdo, para publicar nas redes sociais da Olga, e assim, tipo, dói recusar dinheiro, dói, assim, principalmente agora que a gente tá precisando no começo da Eva, mas assim, a gente senta na reunião e fala, tipo, inclusive hoje eu tive uma reunião, eu tive que falar, assim, a Olga não é mídia, a Olga não é public post, tipo, a gente não quer perder o público, porque a Olga ela não tem números altos de acesso, porque ela tem textos compridos, o debate é muito a fundo, sabe? Não é um pequeno post sem tanto se aprofundar. Então, o público da Olga que a gente tem é muito engajado, assim, as meninas são muito de postar conteúdo, a gente tem o Talk Olga também no Facebook, que tem 2.500 meninas, entre homens e mulheres, e a gente teve que frear o início, teve que frear o grupo é fechado, né? Teve que frear a entrada de mais pessoas, porque também, tipo, piorava o debate, sabe? Assim, começava meio a briga, as discussões, coisas pessoais. Então, a gente sempre quer manter esse não ambiente de rivalidade, de ego, assim. Então, a gente, tipo, a ideia de criar a Eva foi exatamente por isso, assim, pode descer. A ideia de criar a Eva foi para falar com essas marcas que querem falar melhor com o público feminino, assim. Então, a gente fala, agora a gente tem 2 projetos, assim. A Olga faz uma mudança de fora para dentro, assim, faz uma pressão social de fora para dentro. E a Eva vai fazer uma pressão de dentro para fora, assim, são mudar marcas e instituições, mudar isso, assim.
Então a gente está tendo, que a gente fala assim, a Olga quando ela nasceu, ela foi super criticada, assim, tipo, é feminista, agora a gente está indo com a Eva, a gente está sendo super bem recebida, tá muito legal, assim. Isso foi em 2 anos, assim, a Olga vai fazer 2 anos agora e a Eva tem 2 meses, sabe? Então a gente vê assim como a mudança de pensamento foi muito rápida, está sendo muito rápida, assim, sabe? Então está sendo muito gratificante, assim, esse processo de abrir a Eva, de fazer todos os networkings, de apresentar nas empresas, assim. A gente está vendo que foi a gente notou essa necessidade no mercado e ela está sendo muito bem suprida, assim, sabe? Está sendo muito bem recebida. Nossa, tá foda aqui, céu amarelo. Então, o sonho da Eva eu já falo assim, ó, o nosso sonho é proteger, valorizar e ampliar as possibilidades para as mulheres através de uma representação mais humana, responsável e cuidadosa, assim. Então é isso que a gente quer empoderar as mulheres através de você ver, através do produto que você compra, porque às vezes a gente tinha medo de ser criticada por estar fazendo do feminismo um commodity, por assim dizer, sabe? E a gente fala, gente, não dá, assim, a sua luta é contra o capitalismo, então, não é contra o feminismo, sabe? Porque as marcas vão vender, elas vão usar esse budget de marketing para passar uma mensagem. Por que essa mensagem não pode ser positiva para as mulheres, então, sabe? Esse budget vai ser gasto de alguma maneira ou outra. Então vamos usar esse budget para ser gasto empoderando a mulher, não contribuindo com as inseguranças dela, mas fazendo elas verem, se aceitarem, sabe? Então essa é a principal visão, assim, da Eva. E essa transformação é o nosso desejo de trazer uma visão mais contemporânea e mais autêntica sobre as mulheres e sobre a feminilidade, assim. E a gente já tá assim, tipo, agora, se a gente fala um pouco sobre empreendedorismo, assim, eu fiz um MBA em Barcelona e tá sendo muito legal, assim, porque, né, antes eu ficava só na parte de comunicação e agora eu tô fazendo de tudo, assim, contador, advogado, designer, sabe, assim, tá sendo muito mais gratificante poder empreender, assim, mesmo com a insegurança de que eu não sei de onde eu vou tirar dinheiro, de onde eu tô recebendo dinheiro. Mas esse começo, assim, tá sendo muito legal, sabe? Você tem que pensar em tudo do seu negócio, assim. E um pouco, assim, o que a gente faz, né? O que a gente oferece para as marcas. A gente faz, o principal é assim, consultoria para marcas. Então, a gente tem toda uma metodologia, assim, né? Inovação e comunicação, pesquisa, benchmarking. A gente oferece todo para ter um diagnóstico, assim, dela, né? Onde ela está errando com o público, o que o público dela espera que ela fale. Então, a gente está... Assim, o investimento inicial foi praticamente 0, assim, tudo que a gente está entrando, a gente está investindo, assim, a gente está tentando ter esse retorno em 6 meses, 1 ano, assim. O investimento foi tipo site, identidade visual, sabe? Não foi uma grande proposta, assim, que a gente fez. Pagar toda a burocracia inicial, e é isso, a gente está esperando que a Eva consiga entrar um pouco na visibilidade que a Olga teve, mas só falando com marcas, assim. Eu acho que eu queria mostrar a Eva para vocês, que eu acho que até tem mais a ver, porque a Olga é ONG, né? Então a gente não espera ter um retorno financeiro com a Olga, assim. E com a Eva, a gente espera que a Olga viver da Eva, assim, né?